Olá, pessoal! Vamos começar a conversar sobre Sérgio Buarque de Holanda, nosso último autor da apostila 3. Bom, Sérgio Buarque de Holanda é um dos maiores historiadores do Brasil, nasce em 1902 em São Paulo e falece em 1982. Ele nasce em São Paulo, mas passa muito tempo no Rio de Janeiro, tem uma carreira na Itália também, onde ele é professor, também trabalha no Chile e nos Estados Unidos lecionando, né? Ele vai se aposentar da USP, ele é professor da USP durante muitos anos, em decorrência das intervenções decorrentes do AI-5, e em 1980 ele está envolvido na criação do Partido dos Trabalhadores. Tá? Só uma breve história aí, um pouquinho sobre quem é o Sérgio Buarque de Holanda. E claro, além disso, ele é o pai do Chico Buarque de Holanda, os maiores nomes da música e da literatura brasileira, e também da cantora Miúcha, né, que é a irmã do Chico. A obra-prima dele, que é a que a gente vai conversar aqui nessa aula, se chama Raízes do Brasil, né? É importante saber aqui que em Raízes do Brasil, a gente só consegue ter uma leitura bacana desse livro se a gente conhece Weber. Então, mesmo aqui na aula, em diversos momentos, vocês vão ver a influência do pensamento weberiano dentro da obra do Sérgio Buarque. Bom, eu organizei aqui essa aula, né, respeitando esse seguinte critério, essa seguinte divisão. A gente conversa agora sobre o que é o colonizador do Brasil lá na Europa ainda, depois a gente vai ver a atuação dele aqui na América e as consequências para o desenvolvimento do Brasil, né? Assim como a gente viu lá em Gilberto Freire e até nos autores anteriores, entender o Brasil aqui para o Sérgio Buarque de Holanda é também entender o Brasil desde do seu processo de colonização. Bom, vamos lá. Então, na Europa ainda, claro que ele vai fazer aqui uma análise sobre a Península Ibérica, em diversos momentos, falando sobre espanhóis e portugueses, mas para simplificar a nossa análise aqui, pensemos mais nos portugueses. A Península Ibérica e, portanto, Portugal é entendida pelo Sérgio Buarque de Holanda como um território ponte. O que isso significa? Está ali na bordinha da Europa, um monte de gente vai passar por ali para ir para outros países da própria Europa, para a África, para as Índias, para começar a vir para a América, né, depois do descobrimento da América. Enfim, ali em Portugal, as pessoas passam, vão e vêm, mas poucos ficam. E quem fica lá precisa desenvolver valores e desenvolver um estilo de vida no qual aquela pessoa precisa se tornar autossuficiente, precisa se bastar, né? Então eu tenho uma introspecção do indivíduo português. Isso vai gerar como consequência uma estrutura social fraca, pois eu não vou me apegar ao outro, pois aquele outro está só de passagem, ou se não está só de passagem, pretende sair daqui e ir para as Américas, enfim, para outro lugar. Então, eu não posso me apegar ao outro, porque esse outro vai embora, vou me tornar introspectivo. Me tornando introspectivo, eu não preciso me relacionar tanto com o outro e nem posso fazê-lo. E é no relacionamento com o outro que nós desenvolvemos a racionalidade. Portanto, se eu não tenho essa possibilidade de relacionar-me com o outro, a irracionalidade vai ser algo que caracteriza esse português que será o colonizador do Brasil. Bom, essa irracionalidade vai se conformar num trato social e no desenvolvimento de um tipo de relação social que tem como maior valor os privilégios, superando as relações de competição, superando as relações racionais que são esperadas, né? Se eu não tenho racionalidade, o que vai entrar aqui é a tradição. Então, a tradição ela vai ocupar o espaço das relações racionais, que não se desenvolvem por essa razão que a gente falou anteriormente. E em Portugal, também na Espanha, como eu falei, eu tenho como se fosse a manutenção de um estilo de vida lá da Idade Média. E isso vai se dar muito pela grande influência do catolicismo.
eu preciso me apegar à religião, por isso Portugal e Espanha são ainda, né, países extremamente católicos. A reforma protestante não vai até lá. Por quê? Porque a reforma protestante ela pressupõe a união com o outro para o trabalho e a busca do reino do céu pela ação na vida. Isso em Portugal não se dá. Então o catolicismo ele se torna muito mais conectável com a própria estrutura social que tem em Portugal. E aí, essa tradição que está no lugar da racionalidade, ela vai levar a uma grande fluidez dos estratos sociais. Isso significa que a sociedade portuguesa ela não vai ter uma divisão clara entre estratos, o que até é outra marca da ausência de racionalidade. Até a burguesia ela vai ser não modernizada, ela vai ser uma burguesia que vai agir ainda tradicionalmente, não tendo um grande foco nas ações racionais com relação a fins, que estão muito mais ligadas à ética do trabalho protestante. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho da Farsa do Almocreves, do Gil Vicente, que fala um pouquinho sobre essa fluidez dos estratos dentro da sociedade portuguesa. Cedo não há de haver vilão, todos del rei, todos del rei. Esse trechinho aqui que a gente está falando, do Gil Vicente, ele mostra como, por exemplo, a busca pela imitação dos nobres se dá no povo, e a própria nobreza vai conferir diversos títulos de fidalguia para pessoas do povo. Eu tenho uma mistura, uma fluidez muito grande dentre a população portuguesa. Essa fluidez vai dar ao português uma preferência para as relações pessoais. Então, o personalismo, o quem eu sou, a relação que eu tenho, com quem eu me relaciono, vai ser algo muito mais valorizado do que concepções racionais de relação social. Eu ocupo tal e tal posição, eu tenho tal direito nessa posição, nesse extrato social que eu participo. Bom, e para falar um pouquinho sobre como esse personalismo vai avançar de uma esfera individual para uma concepção geral de sociedade, o Sérgio Buarque de Holanda ele usa uma passagem bíblica, a história de Abraão e Isaac. Em resumo, Deus manda Abraão pegar o seu filho único, Isaac, e levá-lo ao sacrifício que deveria acontecer numa montanha a alguns dias de cavalgada dali onde eles estavam, quando Deus aparece para Abraão, fazendo essa ordem, né? Dando essa ordem para Abraão. Então, o Abraão pega o Isaac, pega alguns pertences e se desloca até o local determinado por Deus. Passam-se 3 dias e é chegada a hora de fazer o ordenamento de Deus, que era matar o Isaac. Abraão deveria então matar o seu filho único. Ele pega algumas coisas, fala que um companheiro que está com ele deve ficar ali com o burro, que levou eles até lá, dá algumas lenhas para o menino carregar até o alto de uma montanha, e chegando lá, ele arma como se fosse um altar ali de pedra, tira as lenhas do menino, amarra o menino naquele altar de pedra, e eles estavam antes já também com um machadinho, se prepara para matar o filho. No momento que ele está quase descendo o machadinho lá para matar o filho dele, aparece um anjo de Deus e fala para o Abraão: pode parar, agora Deus sabe que você obedece a ele, que você é temente a ele, e em recompensa surge um cordeiro, né, que então é oferecido pelo anjo a Abraão como recompensa. Claro que eles estavam com fome também, esse cordeiro poderia ser sacrificado, e o filho não é salvo por Deus, o filho não é salvo pelo pai, o filho é salvo por Deus. Deus interrompe aquilo. O pai, Abraão, é completamente temente e obediente a Deus. E é essa ideia, essa noção, através dessa passagem bíblica, que o Sérgio Buarque
atribui a própria formação da sociedade portuguesa. Eles terão uma obediência muito maior do que uma busca do consenso. Quando a gente fala em consenso, a gente está falando de uma racionalidade. A gente está falando de, sim, farei por tal razão, tá? Isso está ligado à perspectiva do trabalho, à noção da produção. Quando eu falo de obediência, eu estou falando de sentimento, eu estou falando de contemplação, eu estou falando de amor e de ódio. E a gente vai receber, na verdade, os portugueses terão muito mais essas características de dizer sim, sim porque sim e aceitar isso, ok? Bom, essa atmosfera de coisas, essa atmosfera toda vai estar extremamente presente dentro da Companhia de Jesus, que é uma das instituições fundamentais para o processo de colonização do Brasil, como vocês já estudaram. Logo, todo esse cenário do português, do europeu, vai estar diretamente refletido, transferido aqui para o Brasil.